No Paralelo 33 anterior, eu comecei a tratar com vocês sobre os direitos naturais, os chamados direitos negativos. Eu tratei o primeiro e mais importante direito porque ele é o que fundamenta os outros dois direitos negativos inalienáveis humanos, que é a vida. Primeiro, para que você possa ter liberdade, para que você possa usar a sua liberdade para buscar a tua felicidade, você tem que estar vivo. Uma vez vivo, você pode gozar da tua liberdade e você pode se embrenhar no mato para buscar a tua felicidade. Bom, como eu disse, não existe uma hierarquia oficial, vida não é maior do que liberdade, mas existe uma hierarquia lógica, e nessa hierarquia lógica é preciso ter vida para que você possa usufruir dos dois outros direitos negativos naturais a todo ser humano na face da Terra. Eu estendo a todos os seres vivos sencientes da Terra. Essa é uma discussão futura que nós, enquanto seres humanos, estamos começando a desenvolver por agora, e eu pretendo trazê-la nesse canal, mas vou ficar só com a parte humana. Entendimento dos direitos negativos, ou seja, os direitos naturais que todo ser humano já nasce com ele e ninguém pode tirá-los, porque é algo inato, inerente a todo ser humano senciente nesse planeta Terra. Bom, tratei no último programa sobre a vida, o gancho que eu puxei sobre a liberdade. Será que uma pessoa pode ter liberdade, inclusive, para abrir mão da sua própria vida? A gente tem uma vasta gama de situações em que a gente poderia discutir isso, como, por exemplo, a eutanásia. Um momento que a pessoa deliberadamente chega para a sociedade e fala: gente, obrigado pela oportunidade de estar vivo com vocês, mas eu não quero mais. Eu quero, sei lá, experimentar pulo no vazio, que é a morte. E isso, gente, assim, é o mais alto grau de evolução humana, a gente entender e respeitar isso em alguém. Mas a liberdade, ela não fica por aí. Porque a liberdade, ela é uma causa nela mesma. Ela é uma causa sui. Em filosofia, a causa sui é aquilo que subsiste por ela mesma. Ela é um princípio imutável do universo. Neste universo e em qualquer universo possível, a liberdade, ela simplesmente é. Eu não precisaria defender a liberdade com qualquer outro argumento que não fosse: a liberdade é inviolável. É muito bonito esse discurso sobre a liberdade, só que existe um ponto da liberdade que é a sua contraparte, que muitas vezes é negligenciada. A liberdade, ela existe. A liberdade para seres humanos, ela é inexorável, porém carregada de responsabilidade. Claro que se nós temos pessoas, e aí que entra a discussão sobre os animais, que no futuro eu vou tratar, pessoas que não têm estado de consciência a ponto de arcar com as responsabilidades da sua liberdade, elas não perdem as suas liberdades, mas elas precisarão responder de alguma forma equivalente ao dano que elas causaram à liberdade alheia. Portanto, não basta você dizer eu sou livre. Você tem que dizer: eu sou livre e estou apto a arcar com as consequências da minha liberdade. Porque liberdade traz o seu outro lado polar, que é a responsabilidade. Trazendo para a vida prática e objetiva, eu não posso cercear a liberdade de ninguém, porque eu cerceando a liberdade de qualquer pessoa que seja nesse planeta, eu estou legitimando que outras pessoas, outras estruturas possam cercear a minha liberdade. E quando que minha liberdade ela pode ser tolhida, ela pode ser cerceada? Quando a minha liberdade fere um direito natural ou algum outro direito negativo de outra pessoa. Por exemplo, se a minha liberdade fere o direito à vida do outro, então, nesse momento, a minha liberdade na hierarquia lógica, ela perde força. Porque não existe nada mais importante do que a vida. Se a minha liberdade não fere os direitos negativos de qualquer outra pessoa, ninguém nesse planeta, independente da lei que exista, da lei temporal que exista, da lei positiva que exista, da lei construída por um quórum social que seja, ninguém é capaz de tirar a sua liberdade. Ninguém tem o direito de tirar a sua liberdade. Isso não é opinião. Isso não é negociável, porque em qualquer universo possível, ético, onde seres sencientes
conscientes da sua presença no universo e da sua responsabilidade diante de si mesmo e para com o outro, ninguém tem o direito de tirar a liberdade de quem quer que seja. Desde que nós estivermos falando de uma liberdade que esteja carregada de responsabilidade a ponto de não ferir nenhum outro direito negativo, principalmente a vida. Tem uma passagem bíblica que é em Gálatas, que o apóstolo Paulo diz que Cristo vos chamou para a liberdade e nunca mais volte a se colocar sobre jugo de escravidão. E essa passagem, ela moldou a história ocidental e a história da humanidade, porque foi baseado nessa ideia de liberdade que foram construídas todas as sociedades ocidentais e principalmente todas as sociedades cristãs que hoje tem uma hegemonia do direito ao redor do mundo. Eu vou fazer um vídeo só sobre a simbologia do sacrifício de Jesus, do auto-sacrifício de Jesus, para mostrar que aquilo foi uma virada de chave na ideia sobre liberdades individuais, liberdades sociais e liberdades coletivas que transformaram a humanidade. Existe um antes e um depois de Jesus diante de um dispositivo que foi introduzido na sociedade por parte da mística cristã. Você não precisa ser evangélico, católico, ou enfim, cristão de nenhuma vertente, ou mesmo acreditar em Jesus. Mas você tem que entender que a sociedade que a gente vive hoje é resultado direto da narrativa cristã e a narrativa em cima do grito de Jesus na cruz, chamado Tetelestai, ou seja, está consumado na tradução, mas que na verdade queria dizer está pago, ou seja, Cristo, em tese, pagou com a sua própria vida para que todos nós fôssemos livres. E essa liberdade construiu a nossa sociedade, a nossa noção de sociedade. E hoje nós temos a consciência de que a liberdade é um dos 3 princípios fundamentais e mais importantes da história da humanidade. Seja neste universo ou em qualquer outro universo possível, a liberdade é inegociável, desde que, quanto você, consciente dos seus direitos de liberdade, você também esteja ciente das suas responsabilidades com essa liberdade. E uma vez livre, você tem todo o direito, e agora eu uso a palavra direito no sentido mais natural da palavra, você tem todo o direito e o dever de ser totalmente feliz à medida do possível. E esse é o próximo vídeo, o vídeo de amanhã, no Paralelo 33, que fica por aqui. E até mais. Falou, fui!